Hoje, no Um Chá com Machai, recebo uma amiga que marcou a minha jornada aqui no Brasil em 2024, a Bela. A gente vai conversar sobre ecoturismo, viagens que transformam e o que significa ser mulher no mundo de hoje. Então, pega seu chai, respira fundo e vem com a gente nessa conversa. Bora! Então, cadê? Aqui. Oi, amiga, tudo bem? Oi, Chay. Espera, eu só quero colocar sua... Tá, agora eu vejo melhor. E aí, tudo bem? Tô bem, e você? Adorei o seu cantinho aí agora. Gostei. Muito obrigada, amiga, de querer participar no meu podcast. Junto. Eu tô aqui trabalhando até agora, daí deu o horário certinho para poder fazer tudo. Só que, nossa, eu tô numa preguiça que eu não sei se eu vou no CrossFit hoje não, mas eu deveria ir. Eu fiquei com uma dúvida, até que horas fica aberto o CrossFit? Começa às 8 da noite, só que ainda tem que me arrumar e tal. Agora aqui são 6h40. Tem um fuso horário diferente, sabe? Ah, verdade. Aí no Brasil só existe o Mato Grosso do Sul e o Acre com esse fuso horário. Ah, Acre também? Acre também, e só. Nem o Mato Grosso, que faz divisa aqui com a gente, tem esse fuso. Só esse diferente, né? Meio aleatório. Porque não sei como fazer um cálculo, mas enfim. Para começar, é que eu fiquei com uma dúvida até quando eu fiz a pergunta, como você lembra como a primeira vez que nos conhecemos, né, em Floripa? Tô com uma dúvida. Foi no seu aniversário que você ia fazer uma festa no Pequi, que a galera foi para lá, você precisava de um vestido. Eu acho que a gente meio que se viu nesse movimento de você estar frequentando o Pequi na época que eu voluntariava lá, no Rosto em Floripa, e no Pequi, um churrasco, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente se conheceu lá. Deve ser isso então. Acho em abril, porque você chegou então lá em Floripa, foi em fevereiro? Nossa, a primeira vez, né? Sim, a primeira vez que você chegou lá em Floripa no PEC foi... Não, sim, no carnaval, não? Ou você foi... Não, eu nunca passei o carnaval em Floripa. Eu acho que cheio. A primeira vez eu tinha vindo direto da Amazônia e fui para Florianópolis. O meu aniversário foi em abril, então acho que você chegou... Foi bem logo que eu cheguei. Uhum. Então, para começar, talvez, acho que seria bom começar com isso, se você pode se apresentar, por favor. Tá. Então, eu sou Bela, eu tenho 27 anos, eu sou nômade digital e eu estou há quase 2 anos fazendo uma viagem de mochilão entre o Brasil e a América do Sul. Sou nômade digital, trabalho na área do turismo, tenho uma grande experiência dentro da área do ecoturismo, do turismo sustentável, principalmente a região de Bonito e Pantanal, no Mato Grosso do Sul. E até dentro das minhas experiências de voluntariado, eu tento buscar propósitos parecidos. Hoje também represento comercialmente um hotel sustentável, então a gente sempre tenta unir propósitos para juntar a questão de trabalho, de viagem, de lifestyle, de mindset e tudo mais. Eu conheci a Chay em 2024, entre uma experiência de voluntariado também em Florianópolis, em Santa Catarina, aqui no Brasil. E aí passamos uma temporada lá, inicialmente como amigas, porque a gente morava em lugares diferentes, a Chay ainda não era uma voluntária também. E depois unimos o nosso propósito de viagem, passamos uma segunda temporada dividindo, partilhando experiências, aprendizados, como na mesma casa. É isso. Obrigada. Para começar, nem me lembro como você fala, então, uma pessoa aqui de Mato Grosso, como você fala que você... Sul Mato Grossense, porque é Mato Grosso do Sul.
Então vocês Pantaneira. Sul-Mato-Grossense. Desculpa. Mato-Grossense. Mato Grossense. Perfeito. Então, o que é para você ser de Mato Grosso do Sul? O que é a diferença com outros estados do Brasil para você? Nossa, é que o Brasil, na verdade, ele tem uma miscigenação tão grande que eu acho que, dependendo de cada região, parece que a gente está totalmente fora do nosso país. Então, do norte tem uma cultura totalmente distinta das demais, o nordeste tem um pouco de influência do norte, mas também é totalmente diferente. O sul, eu sou da região centro-oeste do Mato Grosso do Sul, que é muito maluco, assim, eu acho que eu me conecto bastante com as minhas raízes, com a questão do Pantanal, da questão da natureza, do ecoturismo. A cultura do meu estado é muito diferente, hoje até dentro um pouco das minhas ideologias, principalmente falando de sustentabilidade, porque eu venho do estado do agronegócio, da produção da carne, que eu tenho como opinião que é o que mais degrada o ambiente. Então, eu acho que às vezes isso acaba difundindo de informações. Confesso que esse lado da minha cultura eu não sou muito condicente, não acho isso legal, não sou a favor, mas a minha cultura aqui ela é muito rica dentro da cultura do homem do Pantanal, de toda uma luta, questão de trabalho. Hoje o que Bonito representa também mundialmente dentro da sustentabilidade. Às vezes eu acho isso meio contraditório com a cultura do nosso estado, mas eu também acho que faz com que a gente faça as pessoas pensarem mais, né? Então, é uma área de proteção ambiental muito grande, então acho que isso também é um certo tipo de influência para as pessoas pensarem um pouco mais, principalmente porque o estado ele é conhecido pelo agronegócio. Então, é muito conhecido através disso. Aí, quem vem para Bonito, que também é conhecido pelo ecoturismo, a gente consegue ter essa comunicação de é o estado do agro, mas já parou para pensar que a sustentabilidade pode ser diferente, e assim a gente fazer esse incentivo mesmo, né? Só que assim, não existe nenhum lugar perfeito. Foi a primeira vez também que eu ouvi falar de um negócio, assim, de um hotel que faz ecoturismo e não sei como você fala, tipo, então gostei bastante. Mas hoje, o Paraíso das Águas, que é o hotel que eu represento comercialmente aqui em Bonito, ele é o único hotel lixo zero do Mato Grosso do Sul, mas no Brasil tem outros também. Então, que é tentar reduzir o máximo da produção de lixo e o lixo que tiver, ele ser destinado de formas corretas, tanto em relação ao descarte, ao reuso, à reciclagem e tudo mais. Porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, não é só você eu separo o lixo em casa. Eu acho que isso é o seu papel como ser humano no mundo. Ser sustentável é você mudar os hábitos, é o que você come, é o que você propaga, é o que você veste, é o quanto você produz em relação à quantidade de combustível, o quanto eu reponho do CO2 que eu gasto. Então, tem toda uma questão de mudanças diárias dentro do nosso comportamento como ser humano, né? Então, eu acho que, falando em sustentabilidade, essa parte do reuso é muito melhor que a reciclagem. Porque o reciclar, eu pego o lixo, eu vou descartar de qualquer forma. Já o reuso, não. Eu dou uma nova vida àquele tipo de material, né? Então, sei lá, uma garrafa de vidro que eu tenho em casa, em vez de eu jogar no lixo, eu posso muito bem encher de água e colocar uma planta. Virou um vaso. Então, é forma de reutilizar. Eu tenho uma toalha que está muito manchada, uma toalha branca. Posso fazer um tie-dye, fazer uma arte e reutilizar essa toalha, sabe? Então, são várias coisas do tipo. Bonito em si, nós somos a capital do ecoturismo e da sustentabilidade, então a nossa forma de trabalho, desde a questão de restaurante, a parte da hotelaria, a parte do comércio local, e a organização dos atrativos é sempre voltada à sustentabilidade. O que eu ofereço para você, o que eu passo de informação, que você pode passar para alguém. Então, eu acho que isso é uma rede de boas ações e de comunicação também. E então, como você começou a trabalhar nessa área, tipo, do que entendi faz tempo, não?
Com o turismo e a organização em Bonito, mais ou menos aos 14 anos, mas com o hotel sustentável, quase um ano. Aprendi muito. Eu acho que eu também não era uma pessoa sustentável. Eu não tinha essa informação, só aquele básico que a gente aprende na escola, sabe? Então, acho que a minha parte de informação era muito pobre. Só que aí onde está? Acho que essas ações que são feitas no hotel não é só para a gente oferecer para o nosso hóspede, mas para a gente poder mudar dentro da gente, o que eu influencio para o meu amigo, o que quem está aprendendo vai passar para outra pessoa e tudo mais. Quando foi a primeira vez que você saiu de Bonito? Foi para fazer os seus voluntariados? Todos de voluntariado. Fui de doida, estava num estado, aí pesquisava um outro estado que tinha passagem mais barata, falava, é isso aí, tô indo. Acho que hoje eu faria com um melhor planejamento. Eu acho que também, por eu ser mais jovem, tá com aquela ansiedade de eu quero, então eu só estava indo, comprando e me jogando, sabe? E aí a gente vai aprendendo conforme o tempo, né? Conforme as experiências, a gente vai adquirindo maturidade. Acho que eu fiquei o primeiro ano praticamente, assim, na loucura da vida. Eu viajei sempre pela Worldpackers e 90% foram em hostels. Acho que as únicas 2 experiências que eu tive, que foram bem marcantes, foi essa da Amazônia, que é um projeto social, e uma aldeia sustentável também, que é no Chile. Eu lembro de que você sempre falava disso, os dois. Mas eu acho que de sair da minha zona de conforto, entrar numa área diferente e vivenciar experiências totalmente diferentes, foram essas 2 as mais impactantes. Tá. Então, se você pode explicar, então, a sua experiência na Amazônia. Eu fui mais perdida, assim, fui nessa ideia de que... fui literalmente perdida, fui às cegas, sabe? Sem saber o que me esperava, o que estava acontecendo. E eu acho que foi a pior / melhor experiência da minha vida, loucura, assim, total. Eu morei numa comunidade ribeirinha, pequena, no meio da Amazônia, no meio do rio Amazonas, fica mais ou menos de passeio de barco umas 9, 10 horas de Manaus. Então, eu não estava preparada para nada disso. Tem os recursos muito limitados em relação a comércio, alimentação, estilo de vida, totalmente distinto do que a gente vive hoje em dia, né? Mas foi muito incrível, muito impactante. Eu senti que eu fui para essa experiência para ajudar, para contribuir com alguma coisa, mas na verdade eu fui a pessoa que fui ajudada o tempo inteiro, né? Então isso foi muito maluco assim para mim. Mas eu fui para ajudar na parte de alfabetização infantil, de levar um pouco de sonhos para as crianças, para elas quererem mudar de vida, entender que fora dessa bolha que elas vivem, né, ali tem muito mais coisa, tem muito mais vida, tem sonhos, tem possibilidades. Mas, por exemplo, lá não tinha escola? Tem uma escola, que eu tenho uma estrutura, inclusive, bem legal, mas como que funciona? O recurso lá é muito limitado, então tem uma escola, só que é difícil você querer contratar professores que queiram se mudar para a comunidade e também viver num recurso limitado. Então, acho que eles buscam muito mais essa questão de voluntariados em propósitos, né? Então, o propósito de querer fazer com que as crianças estudem, que elas tenham novas experiências. Mas é muito difícil encontrar as pessoas que queiram mudar e passar o ano inteiro lá só dando aula. Fica muito longe, tipo... O que... Não sei, lá é bem no interior, né? Não tem muitas coisas para fazer, não sei. Não tem nada, absolutamente nada. Imagina, é tipo quase uma ilha. É uma comunidadezinha com uma média de 500 famílias no meio do Rio Amazonas, que o acesso entre as comunidades e para você ir para a cidade, para a capital, é através de um barco e são horas dentro desse barco, navegando ali, sabe, pelo Rio Amazonas. Sim. Então, a parte comercial delas, o capital financeiro da comunidade, é através da pesca,
através do que eles plantam, até a alimentação mesmo. Não tem mercado, não tem loja de roupa, não tem farmácia, não tem esses recursos que a gente, esses recursos básicos, assim, sabe? Sim. E então, fiquei com uma. Agora eu ia perguntar sobre a sua experiência no Chile, ainda mais que nesse caso você foi uma voluntariada estrangeira, porque todos os voluntariados que você fez no Brasil, tá, você é brasileira, mas não sei se também foi diferente no Chile por ser brasileira. Eu acho que teve sim, foi a primeira vez que eu me senti uma brasileira, uma gringa, né? Agora, como a gente fala, me senti uma gringa porque eu fui com a minha companheira na época, voluntariamos juntas, e aí éramos as únicas brasileiras da comunidade. Apesar do inglês e do espanhol ser parecido, não é a mesma coisa, eles não entendem português. Então, dentro dessa experiência, éramos 2 brasileiras, uma chilena, uma argentina e 4 meninas. Então, era um grupo bem diferente, assim, bem distinto. Voltou? A minha internet tinha caído. Caiu um pouco, mas já voltou. Já voltou. Era um grupo bem distinto. Sim. E aí, o projeto lá é uma ecoaldeia sustentável, produzida à base de bioconstrução. O lugar é incrível, nas montanhas, numa cidade no interior chamada Puchuncaví, que é uma cidadezinha de praia, também no Chile, umas 2h30 da capital de Santiago. E muito legal o projeto, ele é uma ecovila sustentável, toda produzida de material sustentável. Qual que é a ideia do lugar em si? Produzir uma estrutura muito boa com o mínimo de material possível. Uhum. Então, literalmente, estar lá também foi trabalhar fora da minha área, que é de estar num computador, num telefone, alguma coisa, trabalhar com a mão na massa e mexendo na lama, construindo casas, assim, construindo piscina, cavando. E por que você falou que lá foi o lugar onde você se sentiu mais brasileira? Qual foram as coisas que... Tipo, não sei, tem exemplos concretos de coisas que para você foi muito diferente com os outros voluntariados, não sei? Eu acho que em questão do idioma, né? Então, a nossa base de idioma lá não era nem o espanhol, era o inglês britânico, porque eram dinamarqueses. Eu acho que existe eu não senti tanta diferença, acho que porque estamos aqui todos Latinoamérica, né? Então tem uma referência, assim, em relação à cultura, à comunicação. Os chilenos são bem abertos, são muito comunicativos. O nosso idioma é parecido, tem muita referência, né? Eu fui para o Chile bem no feriado de Fiestas Pátrias, que é a festa da independência do Chile, que para a gente é quase um carnaval aqui também. Então, isso teve uma cultura bem grande em relação à música, a culinária, a estrutura do lugar. Mas eu acho que em relação a pessoas, assim, até o comportamento é muito parecido, sabe? Até porque também é muito difícil a gente falar de cultura brasileira, porque o nosso país tem muita cultura muito diferente. Então, é isso que eu falei. Desde o norte para o sul, cada região do Brasil tem culturas totalmente diferentes uma da outra. E lá não tem tanto disso. Acho que por ser um país menor e tudo mais, eles são muito mais engessados dentro dessa cultura, sabe? Então... para nós brasileiros, assim, sabe? Só que o mesmo impacto que eu tive em relação à cultura chilena é a mesma coisa de eu sair da Amazônia e ir para o Rio Grande do Sul. Então, que ainda estou dentro do mesmo país, tem uma referência parecida, só que em relação a sotaque, a posicionamento, a religião, a culinária, é bem diferente. Uhum. E então, como foi para você, quando você lembra de Floripa, como foi a sua experiência lá? Em diferença com os outros estados? Cara, a Ilha da Magia, né? Floripa
é muito doido. Pessoalmente falando, eu acho que as minhas fases mais caóticas, assim, emocionalmente falando, eu passei dentro da ilha. Então, todo mundo fala que a ilha, ela sempre deixa algum aprendizado. E nem sempre esse tipo de aprendizado é mais pelo amor. Às vezes a gente aprende no meio do caos, assim, sabe? Mas eu acho a ilha extremamente linda. Eu acho o lugar que tem as pessoas mais bonitas, bem underground, principalmente para nós, da bandeira LGBT, da galera que eu sinto que as pessoas são mais livres lá, poderem ser quem são, se vestir como quiserem. Diferente, por exemplo, aqui no meu estado. Agora vamos comparar, que a gente estava falando em relação à cultura. Aqui é muito difícil uma pessoa não binária se sentir totalmente confortável de vestir alguma roupa, às vezes, sem sexo, sabe? Que daí a galera vai estar apontando, tipo, ai, menino, menina, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que na ilha eu já tive muito mais essa questão da liberdade de ser, de você namorar uma mulher e você poder ir pra praia com ela, andar de mão dada, poder viver isso, expor isso e poder amar em público, sabe? Óbvio que existem os lugares, existem os olhares, acho que todo lugar não dá para ser 100%. Mas uma das coisas que eu gosto muito de Florianópolis é isso, sabe? Eu acho que é a liberdade de ser quem quiser ser, de me conectar com muito mais nômades também. Então, isso é bem, bem especial. É uma coisa que eu vou falar desse jeito, porque uma ideia que a maioria dos europeus tem essa ideia, esse preconceito que o Brasil são muito leves, que tudo o Brasil só com muito que a sexualidade lá e tudo o Brasil tá muito livre, tudo, mas no final percebi isso, que depende. Depende. Exato, a galera vê, tipo, o Brasil é um país que tudo pode, cada um faz o que quer, nananã, e na verdade não é bem assim, né? Então eu acho que o europeu, o estrangeiro em si tem essa visão muito mais voltada, tipo, Rio de Janeiro, São Paulo, são grandes capitais e que tem uma cultura mais livre também, mas tem outros lugares do nosso país que é totalmente fechado, é totalmente... ainda tem uma visão mais homofóbica, mais machista, mais racista, e isso não é comentado, as pessoas não sabem disso, sabe? Então é bem, bem diferente. Pipa, o que Pipa? Como você pode explicar por que você gostou assim de bastante essa cidade de Pipa? Qual é a diferença? Cara, Pipa é um vilarejo encantado, sabe? É um lugar que eu digo que o que mais me encanta lá, que Pipa não tem recurso nenhum também. Então, lá dentro da comunidade não tem hospital, você precisa de qualquer recurso maior, assim, de saúde, você tem que viajar até a capital, até questões de diversidade de alimentos em relação à mercadoria, sabe? Não tem. Então, isso é a parte que eu vejo isso como uma falta, só que é um vilarejo pequeno, tem 5 mil habitantes. Só que o público lá, eu falo que Pipa é sempre um convite a você... uma coisa do Rio Grande do Norte que eu amo muito, que é um bordão deles, que é o vai dar certo. Tudo que você fala lá, eles sempre respondem com vai dar certo, vai dar certo. E literalmente, eles confiam sempre de que as coisas vão dar certo, sabe? Então, mas tem que resolver isso, nananã, vai dar certo. Então, independentemente do que você estiver passando, ali tem uma magia muito grande, uma energia gigantíssima, assim, ó. Que tudo que você joga no ar de Pipa, você recebe. E aí tem dois extremos muito diferentes, assim, que a gente tem que saber separar. Ou você vai viver a sua melhor versão, mais calma, mais saudável, ou você vai se afundar. Porque lá você tem que ter muito esse equilíbrio. Porque é muito turístico, então tem muito gringo, tem muita festa. Pipa funciona de segunda a segunda, 24 horas por dia. Então vai ter muita festa. Tem muito hostel, tem muita gente procurando de tudo. Então tem muito acesso, querendo ou não, à droga. Tem muito acesso, querendo ou não, a uma vida saudável. Tem muito acesso à espiritualidade. Tem muito acesso a festas loucas. Tem, sabe? Então tem de tudo. E muito fácil. Então acho que vai de você saber dosar isso, sabe?
A galera local é muito educada, a galera só quer saber de curtir a vida, de se cuidar, de viver bem. E isso é uma influência. Eu acho que o ambiente que eu vivo tem muita influência sobre o meu estilo de vida também, sabe? E aí lá eu consigo ser a minha melhor versão, porque eu fico no extremo de que quero me cuidar, quero estar bem, quero estar feliz, quero treinar, quero cuidar da minha mente, quero respirar melhor, quero me alimentar melhor. Eu acho que é uma energia assim que faz. Óbvio que eu posso fazer isso de qualquer lugar que eu for. Eu acho que isso é muito mais dentro de mim do que do ambiente em si. Mas eu vejo Pipa como esse ponto de apoio, como esse lugar de cura. Que é um lugar onde talvez dá para fazer bem isso, tipo, para, não sei, já tem o entorno, para, tipo, Exato. então dá para ajudar, mas é verdade, não sei do que percebi, parecia que a Bela de Floripa, quando a Bela foi para Pipa, mudou totalmente a conosco. Outra pessoa, outro ser humano. Isso é o que Pipa faz com as pessoas. É muito incrível. É uma cultura muito diferente. Não tem muito cultura brasileira, porque você tem. Acho que até o idioma principal lá é espanhol, sabe? Sério? Às vezes eu fico tipo, meu Deus, eu tô no Brasil. Eu tô no Brasil, eu não tô no Brasil. É muito argentino, muito, muito argentino. Também virou um refúgio para os argentinos, né? Agora com problema de inflação na Argentina, a extrema-direita no poder, nananana, a galera vê o Brasil como um refúgio. Acho isso como muito, tipo, que é uma coisa que ainda tem mulheres que têm medo de viajar, então, não sei, eu acho que, não sei qual é a sua opinião sobre isso. Claro, eu vejo isso como grande bravura, assim, sabe? Porque nós culturalmente sempre tivemos aquela informação de que a mulher tem que cuidar da casa, tem que ser mãe, tem que cuidar do marido, tem que casar, tem que ter uma família perfeita. E hoje, de algumas gerações para cá, a gente não, né? Hoje em dia a mulher ela escolhe, fala: eu não quero ser mãe, eu não quero casar, eu quero ser solteira, eu prefiro ser a tia doida que mora fora. E existe sim um cuidado maior por sermos mulheres e estarmos na estrada, né? Porque nem todo mundo tem essa visão ainda. Mas eu acho isso incrível. Eu sempre incentivo as pessoas, e principalmente as mulheres do meu nicho, ou de mulheres que eu conheço, incentivo: viaje sim, vai conhecer o mundo, porque a única coisa que você vai levar da vida quando o seu tempo aqui hoje na Terra acabar é o seu conhecimento e as suas experiências. Então, felizmente, eu sempre tive muita sorte, nunca passei por nenhuma situação de nada que fosse ruim na estrada, sabe? Sempre tive muita proteção. Também sempre pesquisei, sempre viajei com muita segurança e tendo realmente vários cuidados extras, né? Por ser mulher. Então, eu evito. Nunca tive esse desejo de viajar de carona, né, nas estradas, estar sozinha, com uma mochila. Eu acho que isso pode ser um perigo. A gente tem que se preparar um pouco mais financeiramente até para poder pagar um voo melhor, ou um ônibus, é mais seguro para a gente. O voluntariado, sempre ir através de uma plataforma segura, que você tenha suporte. Nunca ir no boca a boca de negociar alguma coisa com alguém assim, sabe? Então, hoje em dia, eu me sinto muito mais feliz de verem as mulheres se jogando no mundo, as meninas sozinhas fazendo uma Eurotrip, ou não sair do Brasil, mas conhecer. A gente mora num país gigante, assim, sabe? Eu precisei de mais de um ano para conhecer o meu país, sabe? Porque todo mundo sempre via isso como homem. Nossa, o homem trekking, que atravessa a montanha com a mochila nas costas. Nossa, olha como ele é massa. Desde culturalmente, assim, os homens que iam atravessavam não sei o que a cavalo. Nunca se vê uma mulher no meio dessa história, né? A que era criticada, era julgada e tudo mais. Então, hoje a gente, em sociedade, ocupa um espaço de empoderamento, de liberdade, posicionamento feminino muito grande. E eu vejo que os jovens de hoje também
principalmente na questão do nômade, de ser mochileiro. Tem muita gente adolescente que já tem essa mente de eu não vou pensar em fazer uma faculdade agora, com 17 anos, que eu terminei meu ensino médio. Acho que eu vou viajar um pouco, sabe? Acho que as pessoas estão tendo muito mais essa noção, essa realidade, essa liberdade, esse acesso, né? Porque antes a gente não tinha tanto acesso a isso, porque na cabeça das pessoas antes viajar era um luxo, né? Meu Deus, eu tenho que trabalhar muito o ano inteiro para eu em 5 dias conhecer o mar. E na verdade não, dependendo do planejamento, da sua coragem, acho que a frase que eu falo sempre é: nós precisamos ter coragem para sair da zona de conforto e encarar o mundo das milhares de possibilidades. Então nem sempre é o dinheiro. Óbvio, ele é uma garantia, você tem que ter uma segurança. Mas você não precisa juntar muita grana para você sair. E às vezes você não precisa sair para longe. Então, nossa, eu não tenho muito dinheiro para comprar uma passagem para ir para França agora. Quero conhecer a Torre Eiffel. Ok, coloque isso como um sonho, seu objetivo. Mas se você não pode, sei lá, eu moro em Florianópolis. Conheça a sua região. Vai para as praias, vai para as cidades vizinhas, vai para o Rio Grande do Sul, sabe? Tem vários recursos hoje de ônibus que o jovem consegue se cadastrar para conseguir passagens mais baratas, que é o ID Jovem, que você consegue quase pagando só taxa de embarque. Então, tem várias coisas que, se você estruturar, se você pesquisar e você se programar, você consegue fazer de baixo custo, sabe? Isso já é Vai acabar o Gourmet. Tá, muito obrigada, amiga. saudade, Chay.